Oi, gente, tudo bem? Sejam então muito bem-vindos ao canal Voz da Armada. Eu sou Bárbara Martinelli e hoje a gente vai ter então um vídeo bem diferente por aqui. A gente vai falar então sobre a minha pessoa, a gente vai sair desses assuntos da geopolítica, de análises, de ideologias e tudo isso então que eu tenho trabalhado de conteúdo aqui no meu canal, para a gente falar então um pouco sobre a minha pessoa. Eu pedi então que vocês enviassem algumas perguntas sobre que curiosidades vocês têm sobre mim, etc. E aí vocês enviaram tanto na comunidade do YouTube quanto também lá no Instagram. Várias perguntas, elas meio que se repetiram, então eu uni elas para poder então deixar como se fosse uma só. Então, sem mais delongas, vamos começar então a falar, desvendar quem sou eu mesmo. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui, ela foi feita por várias pessoas lá no Instagram e eu uni elas e basicamente ficou isso daqui. Para falar sobre a minha história e trajetória até hoje, o desenvolvimento das minhas ideias para chegar então até onde eu cheguei, né, hoje. Qual é a minha formação e por onde eu comecei então meus estudos de geopolítica. Vamos lá então. Bastante coisa. Eu sou formada em administração na graduação, não é relações internacionais. Muitos acham que eu venho da área de RI, mas eu não venho. Eu venho, na verdade, então, de uma graduação de administração e de um mercado de marketing, ou seja, nada a ver com relações internacionais. Mas, enfim, eu fiquei no mercado de marketing mais ou menos uns 6 anos da minha vida. Já já eu falo quantos anos eu tenho, inclusive, que acho que umas 4 pessoas enviaram. Quantos anos você tem? Perguntaram da minha altura e do peso, mas a gente chega lá. Mas, enfim, eu fiquei 6 anos então no mercado de marketing e eu fiz várias coisas, assim. Trabalhei desde SEO de blog até parte assim de designer, que é uma coisa assim que eu gosto bastante, eu gosto muito de estética. Inclusive, eu pulei uma etapa. Eu, na verdade, a minha primeira graduação, logo quando eu fiz 18 anos, foi em moda. Moda. Então vocês podem ver que realmente a vida ela pode dar assim um salto absurdo. Mas enfim, eu vim então do mercado de moda, mas eu não gostei, all assim. E aí eu fui para administração, eu gostei, até porque você vê muita coisa em administração, você vê desde economia, que não é tão aprofundada, mas você vê então parte um pouco de direito, você vê contabilidade, você vê recursos humanos, marketing, etc. Você vê bastante coisa, realmente um curso muito amplo que vai então poder te ajudar a te direcionar para várias áreas diferentes, né? E aí eu fiz administração, não fui para a área administrativa em si, né? Mas eu acabei indo para a área de marketing. E eu fui, então, na minha área de marketing, né, que eu estava, é, fazendo várias funções em diferentes empresas. Então, eu fiz desde parte realmente de marketing em si, ligado mais a essa questão, então, de avaliação, de performance, etc. Passando, então, pelo que eu já tinha falado, essa parte de SEO, ligada à questão de blog, escrita. Eu trabalhei um pouco com a questão de design também, ligada à campanha publicitária. Então, eu fiz de tudo um pouco e fiquei nesse mercado. Quando foi lá em 2020, então, a gente estava vendo essa crise mundial, né, surgindo e muitas coisas começaram a acontecer e eu entrei meio que numa crise existencial sobre se eu queria continuar nessa área de marketing que estava estável, por assim dizer, mas não me deixava feliz. Então eu decidi meio que abandonar essa área de marketing e fiz um salto de carreira e fui assim fazer um 360 graus mesmo. E eu decidi mudar de área, basicamente foi isso. Então, em 2020 eu decido mudar de área e eu começo então o meu mestrado em política internacional, resgatando então um sonho que eu tinha de adolescência, que era entrar para a área da política. Só que, assim,
muitos acabam gostando dessa questão da política mais ligada à questão cotidiana. Então, atividades políticas do cotidiano mesmo, referentes ao país em si, né? Eu sempre gostei de ter uma visão macro. Eu sempre tive, não um olhar minucioso, eu não sou uma pessoa minuciosa, eu não sou atenta a detalhes. Inclusive, eu sou zero detalhista e talvez porque eu tenho um leve TDA, tanto é que às vezes eu escrevo e vai uma letra errada e eu posso realmente olhar aquela palavra 5 vezes que eu não vou identificar isso, mas enfim. Eu nunca fui uma pessoa detalhista. Eu sempre gostei de ver o cenário inteiro. E a partir desse cenário inteiro ir meio que desmembrando essas. O que que isso iria gerar, então, né? Mas sem olhar aquilo específico. Por isso, até assim, que dentro da academia, esses olhares específicos para mim sempre eram complicados. Porque eu queria saber, tá, mas da onde veio isso? E, em vez de só ficar olhando aquilo ali afunilado. Mas enfim, eu acabei então iniciando, né, o mestrado, como eu estava falando, de política internacional, para poder resgatar então esses meus desejos de trabalhar com política. Só que quando eu era muito jovem eu não sabia exatamente o que eu queria fazer com política, me tornar uma política, virar uma professora, etc e tal. Então, e eu achava várias coisas, né? Quando a gente é jovem, a gente tem umas presunções que somente com o passar dos anos e com a experiência a gente vai tirando isso. Mas enfim, eu acabei resgatando isso e eu falei, vou então começar a direcionar a minha carreira então para a área acadêmica dentro de relações internacionais. Dentro assim de RI eu não tinha muita certeza sobre o que eu gostaria de estudar. Eu estava bastante aberta. Então, quando eu iniciei o mestrado, eu vi tudo: política internacional, eu vi área de diplomacia, vi área de organizações internacionais, vi área ligada a ONGs, até que não. Isso já aconteceu logo no meu primeiro período do mestrado, na verdade. Mas, enfim, logo no primeiro período, então, eu tenho 4 matérias que eu tô fazendo e uma delas é conflitos internacionais. Quando a gente chegou na área de conflitos internacionais, eu tinha certeza absoluta que era sobre aquilo que eu queria estudar. Não sabia qual conflito, né? Porque eles querem que você estude um conflito. Mas eu não sabia qual conflito estudar, mas eu sabia que eu queria estudar sobre conflitos. Acho que porque eu sempre gostei muito dessa área de guerra. Enfim, aí eu comecei então a direcionar a minha carreira mais para a questão acadêmica. E eu comecei então a puxar, né, matérias dentro do mestrado que tinha alguma relação com o que eu queria então estudar, pesquisar, etc. Porque eu já me via então nessa área acadêmica, sendo uma professora, dando aula, e também uma possível pesquisadora, escritora de livros, essas coisas. Enfim, eu então fiz até um estágio lá na Marinha, que era dentro de o que a gente chama operação de paz, né? Para poder então direcionar, porque eu não sabia ainda se eu queria estudar conflitos específicos, se eu queria ir mais para essa área de segurança internacional, que é ligada então a essa questão de operação de paz. Enfim, aí eu, ligado a essa questão de operação de paz, e, enfim, eu iniciei então esse estágio na Marinha, fiz ele, foi super bacana. E ia começar a dar monitoria, me candidatei, fui aprovada para dar monitoria lá na PUC, que é onde eu então estava fazendo mestrado. Até que, eis que então, lá em 2022 a gente tem esse estourar de guerra lá na Ucrânia, com a invasão russa ao território, e eu recebo um convite do canal Hoje no Mundo Militar para começar então a cobrir essa guerra na Ucrânia. E aí eu aceitei o convite, óbvio, né? A gente tem que estar aberto a oportunidades e eu costumo aceitar todas as oportunidades que surjam, não descarto elas. Eu posso falhar nelas, mas eu não descarto nelas. Eu aceito e eu comecei, gente, a gostar muito dessa parte que era meio de fazer análise com uma pegada meio jornalística, etc e tal. E eu decidi embarcar profundamente nisso. E eu gostei bastante.
Então, foi passando, né, o tempo, não sei o quê, e esse ano eu abri, então, o meu canal, que é o Voz Armada, porque eu queria trazer um pouco o meu olhar para vocês, porque a escrita, ela é muito legal, eu gosto muito de escrever, sempre gostei muito de desenvolver as ideias no papel, eu acho que quando a gente escreve é muito diferente do que a gente faz aqui em vídeo, é completamente diferente para mim. Eu acho que eu consigo ser muito mais específica, trabalhar teorias de uma forma mais consistente quando eu estou escrevendo, até porque você pode reler aquilo, trabalhar os autores, pegar passagens, etc e tal. E no vídeo, por mais que eu escreva assim roteiros aqui para o YouTube, tem que ter uma pegada diferente, porque a gente está falando com pessoas que têm níveis de conhecimento muito distintos. Então eu procuro simplificar ao máximo. Até assim, no meu último vídeo da China, que eu tratei sobre o pensamento do Xi Jinping, eu tirei muitas coisas teóricas, mas algumas, como materialismo histórico, por exemplo, não tinha como eu tirar. Era muito importante que aquilo estivesse no vídeo. Então, eu procuro simplificar. Então, eu botei esse termo teórico que eu não desenvolvi ele, mas eu expliquei o que, pelo menos assim, ele fala, sobre o que ele trata, né? Para que a pessoa ela receba aquele conteúdo e ela ache então que ela já sabe pelo menos mais ou menos sobre o que aquilo está falando, por mais que talvez ela não saiba. Mas enfim, um dos motivos então de eu ter aberto o canal foi para trazer conhecimentos muito complexos para todo mundo. Esse é o maior objetivo aqui do canal. É falar com qualquer pessoa e ela entender sobre o que o meu vídeo está falando. Então, assim, às vezes eu pego questões muito complexas. Aliás, às vezes não, sempre, né? Eu acho que eu só trago aqui no canal questões extremamente complexas. Mas enfim, eu trago temas extremamente complexos e eu tento simplificar ao máximo. Até porque realmente tem muita ladainha dentro de relações internacionais, vamos combinar. Mas eu tento simplificar ao máximo para que qualquer pessoa entenda aquilo. E isso acabou meio que virando uma missão de vida para mim, que é tentar então disseminar esse conhecimento extremamente complexo de mundo para todo mundo. Então isso virou meio que uma missão de vida minha e eu embarquei nisso assim 100%. Eu, claro que eu quero expandir isso, começar a fazer curso. Eu já estou escrevendo, vou dar um spoiler aqui para você, já estou escrevendo livro. Tomara que ele seja lançado ano que vem, vai dar tudo certo. Acho que conseguirei escrever ele, vamos torcer por isso. Eu quero lançar curso, eu tô vendo de fazer parceria. E, enfim, as coisas estão acontecendo, mas tudo tem seu tempo certo para acontecer. E às vezes você inicia também um projeto e ele não dá certo, ele falha, e falhar faz parte da vida. A coisa que eu mais fiz na minha vida foi falhar, inclusive. Eu acho que eu falhei em quase tudo que eu fiz na minha vida. Quase nada na minha vida deu certo, pra ser bem honesta. Eu falhava e eu tinha que começar de novo. Mas o mais importante, eu acho, que eu sempre tiro disso tudo, é começar de novo. Eu acho que isso é um grande diferencial para quem quer ter algum tipo de sucesso, é não se deixar abalar, não se deixar bater. E sim, pegar seus dois pés, levantar e fazer de novo. E vocês vão ver, assim, ao longo da vida, sobretudo quem é mais jovem, tá vendo esse vídeo, o como vocês vão falhar. Vocês vão falhar em quase tudo. Sinto decepcioná-los. Quem é mais velho talvez saiba disso melhor. Mas vocês vão falhar em quase tudo. O importante é você não desistir, não deixar que nada abale você e você ficar firme igual uma pedra. Porque quando você tem um objetivo, você fica seus pés naquele objetivo, nada vai te abalar, vai por mim. Mas enfim, foi aqui que eu cheguei, então essa é a minha trajetória muito crazy até chegar em relações internacionais. Tem gente, às vezes, que tem aquela trajetória bem redondinha, faz uma coisa, sabe seu objetivo lindamente e faz toda aquela trajetória perfeita. Eu não fui assim, eu vim de um mercado completamente diferente. Veja lá, eu vim de moda, administração, até chegar aqui. Mas eu posso dizer que hoje eu tô muito satisfeita da onde eu tô.
eu ainda não estou ganhando um tostão com isso que eu estou fazendo aqui para vocês. Então, assim, eu realmente tenho que ter muita fé que isso vai dar certo, porque até agora isso não me trouxe nenhum retorno material. Trouxe grandes pessoas que eu tô fazendo amizade, que a gente está entrando em contato, e eu tenho grande esperança que esse projeto que eu tô fazendo vai dar certo, vai me dar frutos. Eu tô plantando, botando minhas sementinhas. Eu não posso esquecer e nem deixar de lembrá-los também, que esse meu canal ele tem 3, 4 meses apenas, ele é realmente muito recente, e as coisas na internet, elas têm o seu tempo de maturação, até que as coisas realmente elas fluam e a gente consiga, então, desenvolver algo que vai não só trazer esse retorno para vocês de conhecimento, mas algum retorno material. A gente vive num mundo onde a gente tem trocas, a gente tem que ter dinheiro. Então, gente, ninguém sobrevive de ar, né? Até porque se eu não tiver recursos, eu não faço esses vídeos para vocês, não vou melhorar o conteúdo. E recursos financeiros são caros. Eu fui comprar um livro na Travessa que custou R$ 150. Então, assim, as coisas são caras, né? E adquirir conhecimento é caro. Claro que a gente tem muito conhecimento disponível, mas para a gente se aprofundar, a gente às vezes tem que realmente investir nisso, não é mesmo? Por isso que a gente investe em cursos, por exemplo. E eu tenho grande esperança que daqui a pouco meu canal vai estar monetizado e vai então as coisas começarem a girar materialmente. Deixa eu lembrar mais o que eu fiquei falando tanto, né? Com a minha formação já falei. Meus desenvolvimentos de ideias para chegar até onde eu cheguei. Então eu vou tratar sobre como eu comecei meus estudos então de geopolítica. Na verdade, eu sempre gostei de estudar geopolítica, relações internacionais, filosofia política, política internacional, política nacional e ideologias. Eu sempre gostei de estudar isso de forma freestyle mesmo, tipo, por mim, por conta própria. Eu acho que toda a nossa formação, para quem já fez talvez mais de uma graduação, ou para quem já fez uma graduação, sabe que você aprende pouquíssimo, infelizmente, na faculdade, e você tem pouquíssimo contato com outros autores, fora do que está ali na grade. A gente não consegue expandir muito o conteúdo. A gente começa a expandir o conteúdo quando a gente vai fazer uma formação mais superior. Um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação. Mas na graduação em si, é realmente uma coisa meio deprimente, né? Mas, enfim, eu sempre gostei de estudar esses assuntos por conta, e eu era de uma vertente ideológica, quando eu era mais jovem, de esquerda. Não era, assim, uma pessoa radical de esquerda, tipo, pró-comunismo, querendo que o socialismo, então, virasse esse maravilhoso comunismo, até porque eu tive contato com as ideias do Karl Marx muito jovem. Ao contrário, talvez, da maioria hoje dos jovens, eu tive contato com ele muito jovem. Então, aquelas ideias, para mim, já soavam um pouco estranhas. Sobretudo essa questão de abolir propriedade privada, que tem lá no Manifesto Comunista, né, as diretrizes do Estado comunista. Então, aquilo já me soava uma coisa, né? Então, quando eu falo que eu era de esquerda, era no sentido de ser social-democrata. Então é aquele pessoa de esquerda meio socialista enrustido, né? Que não quer falar que é de esquerda, mas é no fundo de esquerda, que trabalha com essas questões de estado de bem-estar social, de ajudar nas grandes causas da humanidade, etc. e tal, sendo que a gente não entende bulhufas o que isso quer significar. Que significado tem isso a nível mais profundo mesmo. Mas, enfim, eu era dessa vertente ideológica. E conforme foi passando os anos, eu comecei a expandir o meu leque de visão. Então, eu fui procurar autores diversos. Então, saí um pouco daquilo que a gente é muito condicionado, como o Rousseau, por exemplo. E eu falei, tá, mas só existia o Rousseau na Revolução Francesa? Não tem outros autores? Então, por mais que a gente às vezes tenha citação, olha, o John Locke existe, tá? Porque a gente tem, então, a questão contratual de propriedade privada, mas a gente não estuda ele, a gente não estuda nem o Adam Smith. Então, a gente acaba tendo que ir por conta própria buscar esses autores. A gente não é incentivado a isso. É uma coisa triste mesmo. Mas, enfim, eu comecei a buscar outros autores porque
não adianta a gente só ficar lendo a mesma ideia, porque é óbvio, se a gente ficar lendo a mesma coisa, a gente vai concordar com aquilo e a gente tem que ter um confronto de ideias. Então, eu quis confrontar as minhas próprias ideias. Então, eu comecei nesse sentido ideológico, né? Comecei a ampliar a minha visão de mundo. E eu comecei a me afastar cada vez mais dessas ideias mais ligadas a essa questão revolucionária. Inclusive, o próprio feminismo, eu já fui feminista, conforme eu fui estudando sobre o feminismo, mais aquilo fazia sentido de onde estava vindo aquelas ideias, então eu fui me afastando disso. Enfim, eu acabei me tornando, então, libertário. E ao longo desses estudos ideológicos, por eu gostar muito de saber, assim, as causas do que acontece no nosso mundo, não só por essa vertente ideológica, mas pela própria história, pela filosofia, eu acabei também enveredando por conta própria, antes de eu chegar no meu mestrado, e hoje tenho um estudo um pouco mais aprofundado, mas eu acabei por conta própria também estudando esses assuntos, então desde história, filosofia, geopolítica, relações internacionais, por conta própria. E isso tudo sempre vai estar um pouco ligado às suas aptidões ideológicas. Muitos gostam, inclusive, de falar que esquerda e direita estão ultrapassados. Não está ultrapassado se você estuda isso hoje na academia. Gente, por favor, se hoje a gente ainda tem artigos científicos em que você trata, inclusive, líderes políticos, colocando eles como vertente e tendo estudos de pesquisa sobre isso, você não pode considerar que essa ideia foi ultrapassada. Essa ideia ainda está presente como estudo da academia. Para ultrapassar a ideia, você tem que ultrapassar esses estudos. Isso não foi ultrapassado, tá? Então, dito isso, a gente acaba tendo essa predisposição aí mais para essas ideias de direita, de esquerda, etc. e tal. E isso também vai condicionar muito o que você gosta de estudar em termos de política internacional, relações internacionais, geopolítica e a sua visão de mundo, então, né? Então, conforme eu fui me aproximando mais para ideias libertárias, onde a gente teria esse afastamento, então, do Estado, né? E outras formas de se imaginar como a governança poderia ser feita sem ela ser centralizada na figura do Estado, você começa a refletir sobre isso e sobre também tudo o que está acontecendo na história. O seu pensamento a partir dessa questão ideológica, ele vai direcionar, sim, muitos seus estudos e o que você gosta de estudar e a sua visão de mundo com esses estudos, né? Então, por eu ter essa vertente mais anti-Estado, por assim dizer, eu acabei indo também pelos meus estudos para me direcionar a essa questão de por que o Estado está crescendo. Então, por eu começar a ver que o Estado estava crescendo, eu comecei a pensar por que o Estado estava crescendo. E isso passou, então, a ditar todo o meu estudo até onde eu cheguei, até aqui, no presente momento de hoje. Então, eu acabei gostando de estudar essa questão de organismos supranacionais, questões de poder, balança de poder, questão de ordens internacionais, etc. e tal. Isso tudo porque eu gosto de entender por que o Estado estava crescendo, porque ele parece crescer a cada dia mais. Acho que é basicamente isso, como é que eu fui, então, desenvolvendo as minhas ideias. Vamos, então, para o próximo tópico, que seria qual é a minha idade, minha altura e meu peso. Apesar de eu ter essa carinha belíssima jovem, eu tenho 31 anos. Vocês talvez pudessem ter chutado que eu não fosse tão jovem assim quando eu falei que eu vinha de 2 mercados de moda e administração, né? Mas eu tenho 31 anos, eu sou de Sagitário, para quem tiver dúvidas sobre o meu signo. Então, eu nasci em dezembro. Eu tenho 1,61 de altura, eu sou uma pessoa bem baixinha, e eu peso 57 quilos, então eu tenho um peso normal, né, por assim dizer. O João Engel, um abraço, inclusive, João, estamos juntos aí na luta antissistema, lá do canal Cosmopolítica. Inclusive, se vocês não conhecem o canal do João,
Vou deixar ele aqui na descrição desse vídeo. Vocês vão lá no canal do João. Se vocês não são inscritos no canal do João, inscrevam-se. Ah, aliás, se inscrevam no meu canal também. Se você tá vendo esse vídeo e você não tem ideia de quem sou eu, se inscreva no meu vídeo também, deixa seu like e compartilha também. E se você puder, inclusive, me ajudar financeiramente, o meu Pix, vou deixar passando então aqui na tela. Eu vou tentar fazer aquela edição mínima nesse vídeo, mas vou botar então essa edição aqui. Do meu Pix passando na tela. Eu também tenho um projeto no Apoia-se para poder contribuir então com materiais aqui para o canal, ou material de estudo também, porque a gente tem que investir nas coisas que a gente usa como ferramenta de trabalho, né? Infelizmente elas custam dinheiro. Eu também quero deixar a divulgação do curso do professor Marcelo Andrade. Ele vai estar na descrição do vídeo, aí vocês dão uma olhada. E se vocês gostarem do curso dele, o meu cupom de desconto está passando então aqui na tela. E se vocês tomarem então a decisão por adquiri-lo, depois de conhecer, gostar, etc., usei meu cupom. E aí vocês vão ter um desconto nesse curso. Eu também tenho um link do Amazon com uma lista de desejos. Ele também vai estar na descrição desse vídeo. E se vocês quiserem, então, em vez de me enviar dinheiro, contribuírem com material diretamente, vocês também podem me enviar, então, um presentinho. Acho que eu já fiz. Então, os recados básicos. Mas vamos lá. Estava falando do João, né? Ele me fez uma pergunta, então, que seriam quais os meus planos de carreira para os próximos anos. Então, como eu estava dizendo, eu sou uma pessoa muito aberta. Por mais que agora eu não esteja na academia, por assim dizer, já que eu acabei vindo para essa para a internet, né? Vim trabalhar aqui na internet, tentar plantar essa semente para ver se dá resultado. Eu estou aberta ainda à questão acadêmica, eu quero fazer doutorado ainda. E nada me impede de voltar à área de pesquisa. Eu sempre vou deixar essa porta aberta, porque eu gosto muito de ensinar as pessoas, e eu vejo que um dos grandes problemas hoje dessa questão de ensino é muita questão assim, teórica mal explicada. Eu acho que as pessoas... Eu já me acho prolixa, porque eu acho que eu falo bastante, mas eu vejo a forma que as pessoas ensinam pior ainda. Uma volta atrás de uma volta, e a pessoa não entende aquela teoria, né? Então, eu acho que eu poderia também contribuir na academia por eu ser uma pessoa um pouco direta a falar. E sem ficar rodeando muito, porque as coisas, às vezes, elas são floreadas para parecer mais importantes do que elas são, e elas não são. E, enfim, os meus planos de carreira, eu deixo eles em aberto. Se der certo, deu. Se não der, a gente vai mudando pelo caminho, João. Mas, assim, eu tenho muita vontade de fazer um doutorado, então, dentro da área, né, de relações internacionais, obviamente. Não sei ainda o que eu estudaria, talvez desse continuidade a estudos sobre a Amazônia, questão de narcotráfico, que eu gosto bastante dessa questão, então, envolvendo o meio ambiente e violência, drogas, tráfico de pessoas. Eu gosto muito de estudar isso, que isso também vai ter ligação com o poder, né? Que é uma coisa que eu gosto de estudar. Então, eu penso, sim, fazer doutorado, não agora. Eu preciso realmente focar nessa questão da internet para que ela, então, dê frutos, eu comece a ver algum sinal de retorno disso que eu estou fazendo, que até agora eu não tive. E é isso. Eu estou focando bastante no canal, eu quero monetizar o canal, então, para começar, então, a fazer curso sobre geopolítica, relações internacionais. Eu quero fazer uma série baseadas em ideologias. Eu não vou revelar aqui para não roubarem a minha ideia, mas vai ser bem diferente do que a gente vê por aí. Eu quero fazer, então, uma série de ideologias, um curso sobre isso, e tudo isso vai ser um material pago, sim, porque eu vou me aprofundar, vou ensinar vocês como vocês estudam autores diversos, como ter uma análise crítica, como se analisa. Isso tudo eu vou fazer no curso que eu pretendo lançar, que vai ser em conjunto de geopolítica e relações internacionais, que eu vou ensinar a vocês como isso se estuda junto. E por que deveria ser estudado, na verdade, junto e a gente separa. Mas, enfim, na minha visão, é óbvio, vão contestar, não, mas você não vai conseguiria ter minúcias. Na minha visão, deveria ser estudado junto. Porque a questão territorial está ligada à política externa.
Mas enfim, quem pode adquirir o curso vai entender isso melhor. E eu vou ensinar vocês como se estuda os dois juntos. Vou ensinar a teoria de ambos, como elas se ligam, como elas se entrelaçam. E vou ensinar, então, a vocês como vocês fazem análise de objetos nesse curso. Mas isso vai ficar para depois que eu monetizar o canal, que aí eu vou fazer a área de membros, vou fazer, então, lives internas. Eu não faço aqui lives, né, no YouTube, talvez eu devesse fazer, porque realmente dá mais público do que eu lançar um vídeo aqui, demora um pouco para eu ter audiência, porque o meu canal é pequeno. Mas eu vou pensar ainda se eu faria, de repente, uma live assim, mensal, aberta a todos. Mas, com certeza, dentro, então, da área de membros, eu vou sim fazer uma live, pelo menos semanal, com os membros, onde a gente vai tratar algum assunto específico com, então, essa interação de vocês. E pretendo fazer conteúdo interno lá também. E aí isso já vai ajudar, então, com um fluxo, né, de algum retorno financeiro. Mas eu tô falando disso porque o João me perguntou sobre plano de carreira, né? Eu tô escrevendo um livro também. Eu pretendo escrever mais coisas, mais artigos. Pretendo voltar a publicar artigos, já que eu tô meio parada, mas é porque eu tô estudando bastante. É muito complicado, porque, assim, o tipo de conhecimento que eu ofereço aqui no YouTube exige que eu tenha uma carga de leitura muito alta diária. Até para eu poder refletir, fazer análise, pensar, ler análises e confrontá-las. Isso exige um conhecimento prévio antes que esse vídeo seja lançado, né? E como eu faço às vezes não, sempre, né? Como eu faço análises semanais baseadas, então, em situações que estão se desenrolando agora, isso é mais difícil ainda, porque às vezes a gente não tem análise pronta. Então, eu tenho que refletir sobre isso e criar uma análise para vocês. Então, é um pouco complexo, porque a ideia, ela vem assim, né? Então, é difícil isso. Então, para fazer esses vídeos, eu tenho um trabalho anterior. Por exemplo, só para fazer o trabalho do Xi Jinping, eu demorei, acho que 3 dias estudando. Eu deveria estudar mais, para aprofundar mais, com certeza. Tem muitas minúcias. Só que, como eu tenho que lançar conteúdo aqui para vocês, tem que ser um estudo assim, pá, 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 pá. E eu já tenho, claro, cargas de estudo prévios, então eu já tenho cargas de estudo sobre marxismo, leninismo, que vem antes disso do Xi Jinping, então isso já adianta o meu estudo sobre ele, porque eu já tenho conceituações teóricas prévias. Mas, mesmo assim, eu tenho que estudar, por coisas específicas eu tenho que estudar. Então, fazer esses vídeos é um trabalho que vem antes, né? Eu tenho que ficar lendo, estudando muito. Então, eu quero muito que isso dê frutos, minha carga de conhecimento que eu passo aqui para vocês, que isso dê frutos, para que eu possa ser realmente uma pessoa independente com a internet mesmo. E aí eu vou poder ampliar ainda mais esse conhecimento. Eu quero muito ampliar a marca, contratar pessoas, ampliar o conhecimento. Eu tenho realmente muitos planos de ampliar a marca, mas eu preciso que o retorno venha. Mas, João, só para te responder, dei longas voltas, né? Os meus planos de carreira, então, eles estão focados na internet agora, em fazer coisas na internet. No mundo físico, eu estou escrevendo, então, 2 livros, dando de spoiler para vocês. Eu também estou estudando para poder lançar um curso próprio. Estou vendo de fazer uma parceria, isso eu não posso revelar, porque está em fase meio embrionária, mas estou vendo de fazer uma parceria para talvez fazer um curso para outra pessoa. E também busco outras parcerias para fazer live, de repente ir num podcast, para poder então divulgar meu trabalho para mais pessoas, até porque eu acho que sou uma mulher um pouco solitária aqui no YouTube, falando sobre geopolítica. A maioria das mulheres tem essa pegada quando elas vão para a área da política para falar sobre feminismo ou coisas mais da política cotidiana. Isso não me interessa exatamente. Como eu falei, eu gosto de coisas macro, eu gosto de saber o que está lá em cima. E eu acho que... E pretendo fazer um doutorado também, João, mas o meu maior foco agora é, então, ter essa independência na internet mesmo.
para poder, então, ampliar a marca e conseguir fazer muita coisa bacana. E depois, sim, depois que eu consolidar um pouco isso e realmente conseguir que isso dê certo, aí fazer um doutorado e seguir mais estudando e talvez fazer alguma pesquisa. Eu gostaria também de dar aula em sala de aula, seria uma proposta interessante de analisar. Eu tenho desejo realmente de ir no meio universitário, influenciar de alguma forma. Então, eu sempre deixo essa porta aberta, ela vai estar aberta, porque é uma coisa que eu também tenho desejo, que é levar o conhecimento para as universidades, para a gente, então, ir ampliando essa visão contra os autores, talvez, mesmo que seja uma indicação. Bom, então, saindo da questão do plano de carreira que o João me perguntou, a próxima pergunta é se eu tenho alguma religião e se eu acredito em reencarnação. Eu me considero uma pessoa, como tudo na vida, eu sou bem independente. As minhas ideias, elas costumam, não sei, vir depois de longas reflexões. E a religião é a mesma coisa. Eu não tenho uma doutrina religiosa, ou seja, eu não sou católica, eu não sou evangélica, eu não sou espírita. Eu sou uma pessoa curiosa. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus também, e eu tenho fé. Tanto é que eu rezo bastante. Sou uma pessoa que reza, assim, quase todos os dias, por assim dizer. Deveria rezar mais, porque às vezes eu tenho problema com disciplina um pouco. Sou um pouco rebelde. Sempre fui. Mas eu tento rezar, assim, todo dia, pelo menos. Eu acredito, sim, em reencarnação. E eu gosto também de coisas esotéricas. Então, eu não poderia, por exemplo, seguir doutrina católica, porque eu gosto de coisas esotéricas, por assim dizer. Eu não vou me adentrar aqui sobre isso. Então, eu não tenho religião, mas eu tenho minhas crenças, minha fé, meus valores. E gosto muito de religião, gosto muito de estudá-las. Adoro religião católica, eu acho ela muito importante, sobretudo para essa formação de bases de valores morais e éticos. Eu acho que ela é muito, assim, mal falada por falta de estudo, por fazerem falsas assimilações à questão do absolutismo, né? De perseguição a mulheres por conta de bruxaria, perseguição da Igreja Católica. E acabam focando muito na crítica sem ver as coisas boas, né? E a Igreja Católica tem muito mais virtudes do que coisas negativas. Então eu gosto muito da religião. Eu até vou na igreja. Eu gosto realmente muito da religião, mas eu não poderia segui-la por conta de doutrinas e outras crenças que eu tenho, além da questão religiosa, e que a religião religiosa não aceita. Então, eu não poderia segui-la como doutrina. E sobre reencarnação, eu acredito, mas também não acredito da forma como os católicos acreditam. Esse também já é um problema que a gente teria. Os meus estudos, eles se ampliam para várias vertentes religiosas. Então, por reflexão, eu cheguei a conclusões diferentes do que a Igreja Católica prega. Então, eu não poderia também seguir a doutrina por conta disso. Mas, enfim, é isso. Se eu tenho alguma religião, não. Como eu conheço... Mas não sou ateia e não sou agnóstica também. Sou uma pessoa com muita fé. A próxima pergunta seria, então, se eu leio obras de ficção e, se sim, quais eu me interesso. Então, hoje, como eu estou muito focada em fazer o canal crescer, eu não estou lendo obra de ficção alguma, infelizmente, porque eu amo ler obra de ficção, eu adoro ler romance, gente. Mas eu tenho que focar, e às vezes a gente tem que abrir mão para focar em coisas que são além, né, só divertimento. A gente tem que ter um pouco de disciplina nesse sentido. Então, hoje eu não estou lendo obras de ficção, estou só lendo realmente obras ou que contribuam com algo que eu estou fazendo, ou seja, algum conhecimento que eu precise, ou que eu esteja realmente levando de estudo, então, para escrever esses livros que eu estou escrevendo. Então, eu estou lendo A República de Platão, eu estou lendo Leviatã, eu estou lendo alguns textos do Hobbes, que ele possui, de livro, né, que eu estou lendo, né?
Estou lendo um livro também chamado Cocaína Vermelha, que foi até um inscrito aqui que tinha perguntado sobre se eu já tinha lido o livro. Eu falei que acho que eu vou reler esse livro porque ele vai contribuir com estudos que eu pretendo trazer no canal sobre narcotráfico. Então eu voltei a reler esse livro. Eu já tinha lido 2 capítulos dele, mas eu nunca tinha lido ele por completo, então agora comecei a ler ele por completo. E eu leio muito artigo. Como eu trago esses conteúdos rápidos, eu leio muito artigo. Mas respondendo, sim, eu adoro obra de ficção. Assim que eu tiver mais tempo, quero muito retomá-las. O primeiro livro, inclusive, que eu quero ler, O Conde de Monte Cristo, que está ali na minha cestinha de obra de ficção há muito tempo para comprá-lo. Eu ainda não comprei, porque eu falei, se eu comprar, eu vou querer ler, e eu não posso ler ele agora, porque eu tenho que focar no que é importante nesse momento. Mas eu quero muito lê-lo. E eu trouxe alguns livros aqui que eu já li, então, de ficção, para indicar para vocês. O primeiro, esse daqui, que muitos devem indicar, que é o Notas de Subsolo, do Dostoiévski. E eu confesso, assim, quando eu estava na livraria e eu queria ler algo do Dostoiévski, eu comecei a pegar vários livros gigantescos e eu ficava intimidada, porque eles eram muito grandes. Eu falava, meu Deus, quanto tempo eu vou demorar para ler esse livro? E aí eu peguei esse livro minúsculo. Eu tenho, aliás, 2 versões. Eu sou muito louca, eu tenho 2 versões, eu tenho mais um livro dele. Talvez eu dê algum deles de presente, quem sabe. Isso é muita loucura, né? Todos os livros iguais. Mas enfim, é porque eu sou fã, né? E aí eu lembro que eu nunca vou esquecer quando eu abri esse livro. E aí eu fui ler a primeira página dele. Eu queria ler pra vocês, porque eu fiquei impactada. Eu falei, eu preciso ler esse livro. Esse livro, ele começa assim, gente. Sou um homem doente, sou mau, não tenho atrativos, acho que sofro do fígado. Aliás, não entendo bolhufas da minha doença e não sei com certeza o que é que me dói. Não me trato, nunca me tratei, embora respeite os médicos e a medicina. Além de tudo, sou supersticioso ao extremo. Bem, o bastante para respeitar a medicina. Tenho instrução suficiente para não ser supersticioso, mas eu sou. Não, senhores, se não quero me tratar, é de raiva. Isso os senhores provavelmente não compreendem. Que assim seja, mas eu compreendo. Gente, quando eu li isso, eu fiquei assim, eu preciso ler isso. Porque eu me identifiquei muito. Eu acho que, mesmo que a gente, enquanto seres humanos, a gente tente ser muito bom, a gente tem um fundo de maldade que a gente tem que lutar todos os dias. Então, eu acho que o ser humano, ele se esforça para ser bom, mas a maldade está sempre nos permeando em tudo na nossa vida. E eu achei tão interessante. Eu fiquei, nossa, eu sou tão supersticiosa também, mesmo assim lendo tanta coisa. E aí eu me identifiquei tanto que eu, brisava terminar de ler esse livro. O outro livro que eu vou indicar é esse daqui, que é O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. Ele é um livro meio de formação, mas eu acho que um adulto pode ler ele perfeitamente e você se lembra, assim, de muitas coisas que você pensa enquanto adolescente. E eu acho esse livro maravilhoso. E eu marquei ele pra caramba, né? Eu adoro várias passagens dele. Não peguei nenhuma específica, mas eu indico ele também. Eu também indico esse aqui, que é A Revolta de Atlas. Eu tenho a trilogia dele, só peguei um, porque, né, gente? Mas eu tenho a trilogia dele. É um livro maravilhoso, espetacular, que eu amo, amo, amo muito. E, assim, só a parte do diálogo que a gente tem nesse livro, que é do John Galt, já vale a leitura inteira desse livro. Ele é maravilhoso. Então, eu recomendo também para vocês. E, por fim, é um livro mais feminino que os homens provavelmente não vão ler, e eu sei que meu público é masculino, mas eu vou indicar mesmo assim, vai que tem algum homem aí bem... Fale, não, eu quero ler um livro bem mulherzinha, quero ver o que as mulheres pensam, por que elas são tão malucas. Então, vou indicar, olha o quanto eu marquei esse livro, meu Deus do céu. É Os Diários de Sylvia Plath. Ela era uma mulher, gente, extremamente depressiva, mas eu me identifico tanto com ela, eu já tive tantas fases. Eu nunca fui uma pessoa depressiva. Eu não tenho, eu acho que, essa personalidade, não sei, melancólica. Já passei, talvez, por algumas fases melancólicas, mas nunca fui depressiva em si.
Mas a Silvia Plath é tão depressiva, mas ela pensa e ela escreve de um jeito tão lindo. É, tipo, belíssimo você ler o que essa mulher escreve. Você pensa, meu Deus, ela é tão triste, mas ela escreve a tristeza de uma forma tão bonita. Enfim, eu recomendo esse livro, eu acho ele maravilhoso. Bom, vamos continuar então. As perguntas de vocês. Como eu conheci as ideias libertárias? Bom, como eu havia falado no início do vídeo, então, eu fui uma pessoa, né, que começou a confrontar as ideias. Por eu querer confrontar essas ideias, eu fui buscar autores. Quando a gente começa a buscar autores, a gente se depara com inúmeras ideias muito doidas, muito crazy. E aí, nisso, eu comecei a chegar em autores como o Hayek, por exemplo, o Rothbard, por exemplo, e eu comecei, então, a entrar em contato com essas ideias, e essas ideias fizeram muito sentido para mim, baseado com tudo que eu tinha estudado sobre Estado, sobre socialismo, ideologias e tal. Eu comecei a ver quanto isso estava errado em vários níveis. Então, eu comecei a gostar muito dessas ideias. Inclusive, eu vou fazer uma resenha muito em breve desse livro aqui, que é a Anatomia do Estado, do Rothbard, onde a gente vai, então, entender um pouco melhor o que é esse monstrengo chamado Estado. Eu tenho sido muito inspirado, assim, tanto pelo Daniel Miorin, lá do Alta Linguagem, quanto Gazeta Libertária, que eu sigo lá no Instagram, como por outras pessoas, assim, o próprio João Engel, o Matheus Tiburcio, que apesar de não ser libertário, tem uma ideia bastante interessante, visão de mundo bastante interessante. Eu tenho sido muito influenciada por eles a trazer um pouco do que eu penso de mundo, por esses autores, né, que eu gosto, me explicar para vocês, aqui no canal. Inclusive, eu vi um vídeo do Paulo Cogos, muitos não gostam dele, né, porque talvez ele tenha uma personalidade que afasta as pessoas, mas eu entendo a revolta dele. Às vezes a gente tá revoltado e a gente faz essa tentativa de parecer são, sendo que no nosso íntimo a gente é zero são. Por isso que eu compreendo bastante ele. Às vezes dá vontade de gritar, xingar mesmo. É muito complicado tudo que a gente está vivendo aqui no Brasil. Mas enfim, eu vi um vídeo do Paulo Cogos há uns dias atrás e ele também serviu como motivação para eu começar a trazer esses conteúdos, então, libertários aqui para o canal. E eu pretendo, então, fazer... Eu já fiz até uma resenha, né, de um livro do Mises aqui, que foi um experimento para ver se vocês gostavam desse tipo de conteúdo. Mas eu pretendo fazer uma resenha desse livro, Anatomia do Estado, com essa minha visão, então, mais crítica de mundo, por assim dizer. Porque a gente tem resenhas literárias que, às vezes, elas conversam com outros autores desse ramo da literatura, e eu quero fugir disso quando eu trazer a resenha daqui e conversar mais com a visão de mundo que a gente está colocando aqui de geopolítica. Acho que vai ficar não só uma coisa diferente do que já fazem, que um bando de resenha de livro é um pouco chato. Não que seja chato, mas fica a mesma coisa às vezes. Então quero trazer alguma coisa diferenciada para isso. Então acho que o meu diferencial é trazer essas abordagens de mundo contemporâneas de relações internacionais e geopolítica, que eu gosto bastante. Vamos à próxima pergunta, então. Como a obra do Olavo me inspirou e se eu possuo críticas à obra? Eu acho que o Olavo de Carvalho inspirou todo mundo que começou a questionar as ideias de esquerda. Inevitavelmente, você acaba chegando ao Olavo de Carvalho. Você não tem escolha, eu acho. Quando você começa a ficar muito revoltado contra várias coisas que você passa a identificar várias coisas no mundo que você considera erradas, você vai acabar chegando no Olavo de Carvalho. É um caminho, não sei, é meio inevitável. Uns muito criticam o Olavo de Carvalho, vocês vão chegar no Olavo de Carvalho. Infelizmente, vocês vão chegar. Sinto informar, se você odeia esse homem, você vai chegar no Olavo de Carvalho. A gente acaba tendo uma visão muito, não sei, restrita sobre o Olavo de Carvalho, que ele fala só de questão de ordem global, só de questão, não sei, de política nacional.
E o repertório do Olavo é muito maior do que isso. Ele é uma pessoa da área de filosofia, né, que vai expandir o seu conhecimento de filosofia para questões ideológicas e depois dentro das relações internacionais. E ele tem muito mais obras que só o imbecil coletivo ou o mínimo para não ser um idiota. Ele tem obras bastante interessantes, inclusive para quem quer ver uma visão diferente do Olavo de Carvalho, dessa que a gente tem meio mainstream, né? Não estava preparada para isso, mas vou indicar 2 livros para vocês. Deixa eu buscar eles aqui. É só para passar o nome certo, tá? É porque eu tenho eles em PDF. Ups. Eu pretendo comprá-los, mas é porque, né? Não dá para eu ficar gastando R$ 500 por mês em livro. Mas eu vou indicar para vocês. O primeiro deles é, então, Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. É muito, muito, muito bom esse livro, gente. Até assim, para quem tá se aventurando em querer vir pra internet, quer debater em um podcast, alguma coisa assim, leia esse livro, né? Eu acho que é importante a gente ler os gregos para aprender também sobre dialética, mas esse livro é muito bom. O Olavo, ele vai fazer então uma... Não é revisão, desculpa. Ele vai fazer uma... Ai, me deu um branco na palavra. Vai fazer uma tradução. Ai, vou ver a palavra. Ele vai fazer uma tradução do Schopenhauer, que é um livro muito difícil do Schopenhauer de ler, que é a Dialética Erística. Ele vai traduzir esse livro e vai simplificar, e vai fazer várias notinhas pra gente, ó, que são maravilhosas. Então eu sempre indico esse livro para quem quer ter um primeiro contato com o Olavo de outra forma, né? Nesse quesito talvez mais teórico, mais filosófico, não sei. E o outro livro que eu vou indicar, esse já tem uma pegada mais filosófica, mas ele é bem teórico, é bem interessante, que é A Nova Era e a Revolução Cultural. É um livro do Olavo, então, que ele vai destrinchar o Antônio Gramsci. Eu considero fundamental para se entender toda a influência que o Gramsci vai ter na dialética em si, ou seja, na própria linguagem, e como o Gramsci vai evoluir esses pensamentos para se chegar, então, em algumas outras fatos de mundo. E que depois algumas pessoas vão estudar o Gramsci e trazer isso, então, para questões do dia a dia culturais. Enfim, queria indicar esses livros. E aí perguntaram se eu tenho uma crítica à obra do Olavo. Eu não tenho crítica à obra do Olavo porque eu teria que ter lido mais coisas do Olavo. Eu li só 3 livros dele. Então eu não tenho como ter uma fundamentação crítica sobre o Olavo de Carvalho, a obra dele. A obra dele, assim, principal é no campo da filosofia, não é nesse campo de relações internacionais e geopolítica, onde ele desenvolve um pensamento crítico é na área da filosofia. Então eu teria que ler as obras dele de filosofia, que inclusive são um pouco densas de ler, né? Pelo menos o que eu olhei parecia denso. Se não for, podem me corrigir. Eu teria que ler essas obras, que é onde realmente ele vai se debruçar para realmente criar teorias, uma fundamentação crítica, argumentativa, para então eu falar se eu tenho crítica ou não. Porque, assim, O Imbecil Coletivo é um livro mais para mainstream, para conhecimento de ideias gerais, etc e tal. Não é um livro acadêmico ou teórico, né? A teoria dele está dentro da filosofia. Como eu nunca li livros dele dentro da filosofia, mais nessa abordagem generalista, por assim dizer, eu não tenho como fazer uma crítica à obra dele. Eu teria que ler e, com base no que eu já tenho de conhecimento acumulado em filosofia, de outros autores, aí sim decidir se eu tenho alguma crítica ou não. Ai, peraí, gente. Tô entrando mensagem, tô gravando no celular. Deixa eu ver. Essa pergunta é se eu tenho algum hobby, se eu surfo, se eu faço esporte, se eu malho, se eu toco algum instrumento, também perguntaram. Eu não toco nenhum instrumento, eu gosto de cantar.
de hobby, eu tenho até um programinha aqui que às vezes eu boto o fone e fico cantando lá e vejo se eu cantei bem, se eu cantei mal. Às vezes eu até boto aqui alguns vídeos assim de afinação para eu poder afinar a voz. Então, eu tenho esse hobby, eu gosto de cantar. É, não toco nenhum instrumento, já falei, né? Toco flauta, na verdade. Não é flauta transversal, flauta doce. Porque na minha escola a gente tinha aula de flauta e eu nunca mais esqueci. Então eu sei tocar um pouquinho de flauta. Se eu tenho algum hobby, tenho vários hobbies. Eu sempre fui uma pessoa bem esquisita, talvez. Tenho piercing no nariz, mas sou estranho. Eu sempre gostei, assim, desde criança. Criança, tipo, mesmo, 10 anos de idade. De ver filme de 1950. Então eu gosto muito de ver filmes clássicos. Tanto é assim, eu sou uma pessoa que até hoje eu conservo DVDs. Eu devo ter quase 1000 DVDs aqui em casa. Que loucura, né? Mas eu gosto muito de filme de 1930, 1950. Então eu gosto de ver filmes clássicos como hobby. Gosto muito de cinema em geral. Estou bastante descontente com os filmes atuais, porque eles estão muito rasos. O filme de antigamente trazia algumas questões mais interessantes, mas tudo bem. Se eu surfo, já surfei muitos anos. Ó, eu sou muito estranha, né? Gosto de filme de 1950, gosto de surfar, mas eu moro no Rio de Janeiro, né, gente? Já surfei por muitos anos e eu tenho uma relação curiosa com surf, porque às vezes eu fico muitos anos sem surfar, eu volto, surfo um pouco, depois eu paro de novo. Eu fico nesse indo e vindo com o surf, mas eu gosto muito. Mas não é meu esporte favorito. O meu esporte favorito, se eu pudesse investir nele, hoje eu não posso, infelizmente, mas se eu pudesse investir nele, seria tênis. Eu amo tênis. Tênis é o meu esporte favorito. Eu acho maravilhoso mesmo. Eu não malho, eu tento malhar às vezes, assim, em casa, mas como eu tô estudando muito, eu fico com a mente cansada. Eu deveria, né, exercitar um pouco o corpo, seria bom, mas eu acabo ficando com a mente muito cansada. E aí eu não consigo. Mas eu corro às vezes na praia, eu tento correr pelo menos uma vez na semana. Então eu tento correr ali na orla. E é isso. Eu deveria ser mais disciplinada, porque é muito importante, né, trabalhar o corpo, mas eu não tô conseguindo ser disciplinada nesse momento que eu tô estudando tanta coisa, porque eu realmente tenho ficado muito cansada mentalmente falando. Mas eu gosto muito de correr, gosto de tênis. Se eu não tivesse talvez tão cansada mentalmente, eu estaria me dedicando mais a fazer exercício. Gosto muito de yoga também. Acho que é isso. Mais algum hobby que eu tenho? Gosto de ler, né? Gosto de ver filme, já falei. Gosto de ir ao shopping. Eu sou uma pessoa levemente consumista, só que eu não tô podendo ser consumista, porque não estou podendo gastar dinheiro, então eu tirei esse lado consumista, estou fingindo que ele existe, mas eu gosto, adoro roupa. Até porque eu já fiz moda, eu tenho que gostar de roupa, né? Então eu gosto muito de roupa. Deixa eu ver, hobby, mais algum hobby. Gosto de caminhar na praia, adoro caminhar na praia. Gosto de ir em museu, adoro ver coisas antigas, por isso eu amo brechó, adoro antiquário, coisas velhas. Sempre gostei de coisas velhas. É meu espírito, não sei, de outras vidas falando, meu espírito meio idoso falando, mas eu adoro coisas antigas, eu fico fascinada com elas. Ver um lustre, eu fico fascinada. Gosto de ver quadros, fico fascinada também. Gosto de bordar também. Tá meio abandonado esse meu hobby, eu devo admitir, mas eu gosto muito de bordar. Também sempre gostei muito de desenhar. Inclusive, eu tenho um livro aqui ó, de caligrafia. É porque eu gosto muito dessas coisas artísticas, sempre gostei. Deixa eu ver se tem alguma caligrafia aqui que eu fiz. Acho que não. Acho que não. Não poderei compartilhar, porque eu acho que tá no meu caderno que eu deixo de desenhos, mas aí eu tenho que pegar ali na outra estante. Mas gosto então dessas coisas. Cinema, desenhar, bordar. Bordar tá meio abandonado, admito, mas sempre gostei muito de bordar. Acho que é isso, cantar. Gosto de ficar cantando aqui em casa, coitada das pessoas. Meu Deus do céu. E acho que é isso. Me perguntaram também se eu sou caseira, qual é meu rolê favorito e se eu curto sair no final de semana. Olha, quando eu era mais jovem, eu era bem festeira, pra ser sincera.
Só que eu nunca gostei de, tipo, funk, esse estilo musical aí que a galera gosta de ouvir em night. Então, quando eu ia em night, noitada, eu ia pra ouvir rock. Eu sou uma roqueira. Gosto de metal, inclusive. E, mas hoje, assim, eu tô bastante caseira, ou então fazendo programas mais leves, né? Eu não tenho ido embalada. Acho que eu não vou embalada há muito tempo. Mas eu gosto de, tipo, sair, ouvir um som, sim, uma música ao vivo, gosto. Gosto de beber um vinho, beber um whisky. Não gosto de drink, só caipirinha, talvez. Caipirinha eu gosto. Gosto geralmente da bebida pura mesmo. Eu já falei que sou uma pessoa peculiar. Mas sim, eu sou mais caseira. Eu gosto de ficar em casa. Eu saio, gosto de sair, adoro ficar conversando, jogando conversa fora, falando de ideias também. Adoro falar de ideias, de filosofia, de livro, de filmes. Mas a melhor coisa pra mim é quando eu chego em casa e estou na minha caminha, no meu casulo, escondida de toda a sociedade. É a melhor coisa pra mim. Então eu sou mais caseira, mas eu gosto de sair. Eventualmente eu saio. Devo sair, não sei, 2 vezes na semana. Eu realmente gosto de ficar no meu casulo, escondida de toda a sociedade. Hum, Deixa eu me encaminhar então para o final. Eu acho que tem só mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Hum, tem mais duas perguntas. E aí eu encerro o vídeo, tá, gente? Eu vou ter que quitar o microfone, porque o meu celular ele tá com a bateria meio viciada. E aí ele só tá aguentando assim gravar 1 hora sem estar no carregador, que depois ele fica com pouca bateria. Mas eu vou aumentar manualmente na edição, a partir dessa parte daqui. Eu acho que não vai prejudicar tanto assim o som, eu espero. Mas enfim, eu tava falando, faltam só 2 perguntas. E aí a gente se encaminha pro final. Bom, vou deixar essa por último, eu acho. Vai ser uma que eu vou ler uma passagem que eu deixei aqui anotada. Me perguntaram então sobre. Vou ler a pergunta. É uma pergunta do Gustavo MC3YP. Ele falou assim: o que me inspirou a buscar. Ele perguntou, né, na verdade. O que me inspirou a buscar pela verdade? Aí perguntou sobre o meu curso, como é que era, se as pessoas afirmam que tudo é teoria da conspiração. Já falei sobre o Olavo. Aí ele perguntou também se eu planejo permanecer no Brasil futuramente, porque eu amo o que eu faço, o Brasil é um hospício, e que acaba destruindo pessoas dedicadas ao conhecimento. Deixa eu ir primeiro ao que me buscou a verdade, né? O que me buscou a verdade foi a mentira que eu vejo no mundo, gente. Quando a gente começa a estudar, se a gente tem um pensamento um pouco aberto a vários tipos de conteúdo, e a gente tem uma capacidade reflexiva, né? Analítica, reflexiva, a gente vê que existe algo de muito errado no mundo. Então, a gente quer entender por que que isso está errado, da onde vem isso. E isso, para quem é curioso e tem esse anseio de entender as causas do mundo, tem esse anseio de pensar se pode fazer alguma coisa pelo mundo, acaba tendendo a estudar coisas complexas, por assim dizer. E você quer buscar a verdade sobre isso. Então, é inevitável que você acabe estudando filosofia, volte aos grandes gregos, por exemplo, para poder entender o que é verdade, o que é mentira, o que é bom, o que é mal, o que cada autor diz, o que cada estudioso diz. É inevitável para quem se depara com essas perguntas de por que o mundo é do jeito que ele é. A maioria das pessoas não quer saber disso, ela só quer viver sua vida cotidiana. Mas algumas pessoas querem saber. E quando a gente quer saber, a gente acaba querendo entender o mundo e ver que tem alguma coisa de muito errado. E aí ele me perguntou sobre se dentro do curso as pessoas acham que tudo é teoria da conspiração. Então, uma coisa curiosa que eu vejo é a respeito dessa questão globalista.
Porque o globalismo ele está muito ligado a estudos de dinastias ligadas ao monopólio econômico. Então, isso é uma coisa que, apesar de não se utilizar por muitas vezes o termo globalismo, muitas outras são. Tem Princeton, vocês vão achar artigos sobre globalismo. Mas muitas vezes não tem esse nome em específico, globalismo. Mas há estudos de oligarquia, onde essas pessoas com uma vertente mais à esquerda vão então assimilar essa causa de monopólio econômico ao capitalismo em si, o que está errado. Eu não vou me adentrar aqui nisso, mas está errado isso, essa assimilação entre capitalismo e monopólio econômico. Porque o monopólio econômico ele só é permitido por conta do próprio Estado. Mas, enfim, isso é estudado em universidade, questão de oligarquia, dinastia. Isso não é escondido no meio universitário. Ele pode ser, assim, às vezes mal falado no meio universitário quando você tem essas assimilações a globalismo. Que aí é uma coisa que pode ter uma contestação, porque essa questão globalista vai tratar da ideia de governo único, né? Quando a gente está estudando oligarquia, não necessariamente a gente vai chegar à conclusão de um governo único, que aí a gente poderia ir o que você vai chamar de teoria da conspiração. Mas, veja bem, quando a gente está estudando, se a gente não tem algum tipo de financiamento que fale que a gente tem que chegar naquela conclusão, quando a gente está estudando de uma forma livre e aberta, a gente está se deixando livre e aberto para que as conclusões elas comecem a vir conforme você estude. Correto? E se nos seus estudos, então, você chegar à conclusão que tudo isso que você estudou sobre oligarquias, que tudo isso que você está estudando sobre Estado, sobre países, sobre entidades supranacionais, está se encaminhando a uma questão de um domínio onde a gente teria um organismo supranacional único. É uma conclusão que eu posso tirar a partir de um estudo. Isso não necessariamente é uma teoria de conspiração. Então é muito complicado os tempos que a gente está vivendo, onde essas questões elas são simplificadas. E a gente nem entende o porquê você está tratando algo como teoria de conspiração, né? É um pouco além. Mas, enfim, o Gustavo, ele então perguntou também se eu desejo permanecer no Brasil porque o Brasil destrói as pessoas dedicadas ao conhecimento. Eu acho que no mundo inteiro eles sempre vão tentar fazer quebra de reputação aqueles que vão ter um discurso muito contra ao que é vigorado no que a gente chama de discurso do mainstream. Ou seja, se o seu discurso ele está muito contra aquilo que está vindo top-down, de cima para baixo, como discurso, não importa o país onde você esteja, você vai ser, de alguma forma, achincalhado. Mesmo que as pessoas não compreendam suas ideias, da onde você está tirando, como você chegou a essas conclusões, elas vão pegar só suas conclusões para achincalhá-las. E como a gente tem um discurso mainstream forte, onde a gente tem questões que dominam, então, que são corretas, que a gente deveria seguir e falar, sendo disseminadas por aí, não importa o país onde você esteja, você vai ter uma quebra de reputação sobre isso, o que está errado. Deveria se ter debate sobre isso para que a outra pessoa demonstrasse por que a outra está errada. Isso seria o correto, não fazer uma quebra de reputação. Mas, enfim, eu não tenho pretensões de sair do Brasil. Eu gostaria de sair da cidade, não do Brasil, ir para uma cidade no interior. Porque eu acho que eu moro no Rio de Janeiro, então, gente, por favor, né? Todo mundo sabe a situação do Rio de Janeiro. Qualquer carioca, por mais que ele tenha, assim, muita boa vontade em relação do Rio de Janeiro, acha a cidade linda. A cidade realmente é muito bonita. É realmente um cartão postal maravilhoso.
Mas qualquer um que more aqui, por mais que faça uma vista grossa, sabe a situação da cidade, que a cidade realmente está uma coisa bastante complicada. Então eu tenho muito desejo de me mudar para o interior, não agora, até porque eu tô nessa. Eu fiz essa mudança profissional, então eu tenho que estar na cidade pelo menos alguns anos para fazer parcerias profissionais, eu tenho que deixar isso aberto. Se eu for para o interior, isso vai ser muito difícil. Talvez eu é, mude de cidade, sim, tenho pretensões talvez de ir para São Paulo, que lá é uma metrópole maior, onde eu teria mais oportunidades ligadas até a questão editorial mesmo. Talvez então ir para São Paulo, mas no futuro mesmo, daqui uns, quando eu estiver toda consolidada, assim, eu realmente pretendo. Porque minha missão de vida é passar conhecimento para os outros. Eu já entendi perfeitamente isso. É, mas eu quero, no futuro, daqui uns 15, 20 anos, me mudar para o interior. É uma meta que eu tenho. Não sei como vai estar o Brasil até lá, talvez eu tenha que adiantar essa meta, né? Depender. Mas vamos ver. Eu não vou fazer futurologia aqui. Acho que foi isso que o Gustavo perguntou. E aí, deixa eu ver. Qual é o meu maior passatempo? Acho que o Arnold tinha perguntado isso. Acho que o meu maior passatempo hoje é ler, ver filme. E eu gosto muito, assim, de sentar num restaurante, tomar um bom vinho, comer uma pizza. Adoro isso. É um bom passatempo. Ah, eu tenho gato, ele tá, gente? Ele tá aqui, ó, o rabo. Só aparece o rabo. Por último, então, eu deixei essa pergunta. Deixa eu lembrar quem fez a pergunta, peraí, gente. Foi o. Deixa eu ver se é dele. Ah, tem duas perguntas dele. Cef 1222. Eu vou primeiro ler essa e depois eu deixo a do estadista pro final. Uma pergunta bem viajada. Na hipótese de eu ser eleita uma ditadora no Brasil, quais medidas eu tomaria com urgência para nos transformar numa potência global? Bom, quais medidas eu tomaria com urgência? Primeiro, eu acho que eu fecharia. Não, mas eu já seria uma ditadora. Se eu seria uma ditadora, todos os políticos estariam em tese em meu favor. Bom, a primeira coisa seria aparelhar as Forças Armadas, eu acho. Porque como o Estado detém o monopólio da força, e você agora é um ditador, você tem que ter esse monopólio da força para te sustentar no poder. Então, primeiro você tem que comprar as Forças Armadas. Primeiro eu faria isso para poder garantir que eu permanecesse no poder sem uma tentativa de golpe armado, porque se eu sofresse, eu teria o aparato estatal para impedir esse golpe. Então, a primeira coisa que eu faria seria aparelhar. E aí ele perguntou para me tornar uma superpotência. Então, hoje, para a gente ser uma superpotência, a gente pode ir pela uma via soft power, que seria esse campo diplomático, de costurar acordos. O Brasil ele pode fazer isso na América Latina. O problema é que ele vai fazer isso por organismos internacionais que eu sou um pouco contra. E aí seria complicado. E aí eu ia me tratar como, não sei, talvez uma pessoa. Mas eu seria ditadora, né? Você tá falando se eu fosse uma ditadora. Para me tornar superpotência. Então, eu aprofundaria então os acordos aqui na América Latina com os países que são de esquerda, lá via fora de São Paulo mesmo, que é supranacional. Tra Tentaria fazer um banco central latino-americano para poder fazer esse desvio de verba e alocar nesses bancos para poder então ir financiando esses outros países e poder então posturar meio que um Brasil com maior influência regional. Então acho que eu faria isso, faria esses acordos, criaria algum tipo de banco latino-americano para poder ir alocando esse dinheiro via pagadores de impostos, para poder então ir financiando outros países para poder amarrar esses países em mim via empréstimo desse banco. Algo nesse sentido, não sei, teria que desenvolver melhor. Mas acho que eu faria isso. E aí, a última pergunta, então, pra gente finalizar essa live. Essa live não. Desculpa, é que eu tô gravando no StreamYard.
Mas para finalizar esse vídeo, né? Se eu possuo algum estadista favorito hoje. Hoje não. Eu acho os líderes que a gente tem hoje péssimos em todos os níveis, tanto intelectual, cultural. É um show de horrores mesmo. Eu acho que é impossível você admirar algum líder hoje. Mas, enfim, se vocês admirarem alguém, escrevam aqui quem vocês admiram. Eu não consigo admirar ninguém. Então, o que eu fiz? Que eu tinha lido já essa pergunta. Eu falei, gente, não tenho como responder essa pergunta, mas eu quero dar alguma resposta. Então, eu falei, eu já admirei algum líder? Aí eu fiquei pensando, algum estadista? Sim, já. Não gosto de estadistas, mas já admirei esse estadista, que é o Abraham Lincoln, que é então um presidente, né, que os Estados Unidos teve. E o Lincoln, quando a gente vê a trajetória dele, eu até separei o discurso dele de Gettysburg para ler aqui para vocês, para encerrar. Mas o Lincoln, quando a gente vê a trajetória dele, ele tem essa trajetória muito forte anti-escravidão, né? Então, por mais que ele não fosse um abolicionista, palavra difícil, palavra que por mais que ele não fosse um abolicionista, ele era anti-escravista. Então, ele já comprou muita briga quando ele tá ali na Câmara. E depois que a gente tem, então, essa lei que passa, que eu anotei aqui para vocês, Kansas-Nebraska, onde, então, os colonos teriam direito a escolher se eles teriam escravos ou não, o Lincoln é contra essa lei, né? Ou então, mas ele não era abolicionista, mas ele não era muito favorável a essa lei, mas ele afirmava que se tivesse, então, uma lei que ficasse tudo no sul. Até porque, quando a gente tem essa lei, temos que nos lembrar, o partido do Lincoln, ele rompe e aí surge o Partido Republicano. Era o Partido Whig, se eu não me engano. Mas enfim, o partido rompe e aí surge o Partido Republicano e aí o Lincoln já era um dos grandes nomes por estar então ali falando contra a escravidão, pelas liberdades dos negros. E ele vira um desses grandes nomes então do Partido Republicano que surge após então essa lei acontecer e ter esse racha dentro do partido dele. E o Lincoln ele fala, então se a gente tiver que ter ainda estados escravagistas, que fique tudo no sul, que o sul é onde o partido então democrata estava liderando e tinha os partidos opositores a isso, como o dos republicanos. Mas enfim, o Lincoln depois ele vai então via eleição ganhar e vai virar então presidente dos Estados Unidos. E vai bater, então, muito em cima dessa tecla contra a escravidão. Então, ele é uma pessoa de muita coragem de fazer isso, sendo que a gente tem homens riquíssimos que estavam, assim, querendo que a escravidão continuasse. Então, você tem que ter muita coragem para fazer isso. E ele teve muita coragem. Tanta coragem que ele entrou numa guerra por causa disso, que é a Guerra de Secessão. E um homem assim que tenha tamanha coragem para defender suas convicções que estão às vezes além daquela própria sociedade que não entende essas ideias de liberdade, é um homem que a gente tem que admirar, gente. Então eu admiro muito Lincoln por, mesmo ele estando sendo pressionado, ele foi inclusive assassinado por conta disso, né, por um homem que era escravagista. Por ele ter mantido suas convicções e ao ponto dele manter tantas essas convicções que os Estados Unidos tinha que ser livre da questão de escravidão, ter ido para uma guerra para poder fazer com que essas liberdades fossem então postas no mundo real e elas valessem, é um homem que a gente tem que admirar por isso. Então, nesse sentido, eu admiro o Lincoln por ele ter permanecido fiel às suas ideias, mesmo com toda a pressão que ele estava vivendo internamente para que a escravidão continuasse, sobretudo de homens que dominavam muita parte do Estado, né? Então, você tem que ter muita coragem de fazer isso. E ele teve e entrou na guerra durante 4 anos, foi a Guerra de Secessão, e ele vence a guerra e faz, então, esse plano para fazer uma reunificação territorial dos Estados Unidos. Ele é realmente uma pessoa que, nesse sentido, ele pode ter inúmeros outros defeitos, com certeza vocês vão querer comentar os defeitos dele, porque as pessoas são assim, né? Infelizmente. Mas, enfim, ele pode ter inúmeros defeitos, mas esse não é um deles. Ele realmente manteve suas convicções, tanto que ele foi assassinado.
Enfim, eu separei então o discurso que ele fez em Gettysburg para ler para vocês, e que eu acho que pode inspirar a gente a manter nossas convicções sobre o que a gente acredita enquanto homens livres, né? E esse discurso dele foi feito depois que ele ganha, então, a Batalha de Gettysburg e que essa vitória de Gettysburg foi fundamental, então, para ele ter a vitória na guerra. Então, o discurso é o seguinte: há 87 anos, os nossos pais deram origem nesse continente a uma nova nação, concebida na liberdade e consagrada ao princípio de que todos os homens nascem iguais. Encontramos-nos atualmente empenhados em uma grande guerra civil, pondo à prova se essa nação, ou qualquer outra assim concebida e consagrada, poderá perdurar. Eis-nos em um grande campo de batalha dessa guerra. Eis-nos reunidos para dedicar uma parte desse campo ao derradeiro repouso daqueles que aqui deram suas vidas para que essa nação possa sobreviver. É perfeitamente conveniente e justo que o façamos. Todavia, numa visão mais ampla, não podemos dedicar, não podemos consagrar, não podemos santificar esse local. Os valentes homens, vivos e mortos, que aqui combateram, já o consagraram, muito além do que nós jamais poderíamos acrescentar ou diminuir com os nossos fracos poderes. O mundo muito pouco atentará e muito pouco recordará o que aqui dissemos, mas não poderá jamais esquecer o que aqui fizemos. Cumpra-nos antes, a nós, os vivos, dedicarmos-nos hoje à obra inacabada, até esse ponto tão notavelmente adiantada pelos que aqui combateram. Antes, cumpre-nos a nós, os presentes, dedicarmos à importante tarefa que temos pela frente. Que esses mortos veneráveis nos inspirem a uma maior devoção à causa pelo qual deram a última medida transbordante de devoção. Que todos aqui presentes solenemente admitamos que esses homens não morreram em vão, que esta nação, com a graça de Deus, renasça na liberdade, e que o governo do povo, pelo povo e para o povo, jamais desapareça na face da terra. Abraham Lincoln. É isso, gente. Muito obrigada. Se você assistiu aqui até o final, 1h22, não é para qualquer um. Mas muito obrigada se você assistiu até o final. Espero que então eu possa ter me aproximado um pouco de vocês, contando sobre a minha trajetória de vida. Que vocês tenham gostado. É isso, gente. Obrigada. Tchau, tchau.